Olá, família Sóis, gente, seja bem-vindo a esse momento que a gente tá vivendo aqui agora. Esse é o nosso primeiro Primeiro podcast. podcast, primeiro de Exatamente. muitos será, com certeza, né? Com certeza. Esse momento aqui foi um momento pensado para que a gente pudesse conversar, falar um pouquinho da nossa história e trazer vocês para perto da gente. Eu não sei o que você está fazendo agora nesse momento, mas relaxa, liga esse podcast aí do lado, né? Café, pega o Pega um café. cafezinho. Eu digo pra vocês, tá? O podcast de hoje, nem sei se é podcast, é aula, só sei que é uma mistura de assuntos que a gente vai falar aqui, né? Mas uma coisa que eu posso dizer, vai ter segredos. Vai ter segredos. Vai ter A segredos. gente quer trazer para esse bate-papo a nossa história, como foi que a Sóis ela chegou aonde está hoje, né? Hoje a gente é uma ótica, mas não uma ótica tradicional. A gente é uma ótica que decidiu focar em outro lado do mercado. E aí é por isso, né, que a gente começou a pensar nos movimentos que trazem aí um pouco de inovação para uma coisa tão óbvia que é a venda de óculos, só que de um jeito diferente. E aí a Sóis hoje é uma ótica especializada em consultoria de imagem. Vocês conhecem, né, a marca? Acredito que sim, se não já corre lá para ver. Já segue aí, viu? Óculos Sóis. Óculos Sóis. Já é o nosso Instagram. É o nosso Instagram. E aí, assim, toda essa parte aqui de podcast, claro que foi o lindo do marketing que pensou, né, gente? Esse marketing lindo que tá aqui comigo, pra gente poder trazer essa proximidade. Então, eu quero dizer pra você uma coisa muito importante, tá? Sair do óbvio é o que a gente faz todos os dias na empresa, só que de um jeito que parece que todo mundo já pensou, né? Então, a inovação, ela não precisa você buscar uma coisa da galáxia, fazer um negócio novo, botar enfim, um elefante dentro da loja. Você não precisa disso. Você só precisa pensar no seu cliente. Pois é. E a Sóis não começou assim. A Sóis começou diferente. E aí, por isso, Gustavo, vou convidar você, né, Gustavo, para falar um pouquinho aí pro pessoal. Vamos ter muitas histórias hoje, né? Então, queria agradecer, né, a presença de todos que estão aqui. Hoje, de fato, a Sóis tem sido destaque aqui na nossa cidade do Recife e também no Brasil, né? A gente tem focado hoje na venda mais online e também física, mas hoje vai ser muito bom, né? Contar essa história, como que a gente iniciou nesse ramo óptico, como que a gente iniciou também na consultoria de mais especializada em óculos, né? Então, queria agradecer por esse momento, por você também, Bárbara Sóis, minha esposa, né? A gente trabalha junto. E eu escuto muitas pessoas falando, não, trabalhar com o marido, trabalhar com a esposa. Beleza, viu, Brasil? Beleza. É difícil, gente. É difícil. Mas, muito difícil. Mas vale a pena, né? A gente compartilhar uma riqueza que não é sobre dinheiro, é sobre família e construção. Então, isso é os principais motivos de trabalhar junto com você. Começar o podcast. Já vamos começar o podcast. Gente, o lado bom de ser um podcast entre eu e a Bárbara, né, marido e mulher, que é assim, tá? Não tem roteiro, a gente não tem nenhum roteiro e a gente vai estar falando de fato do que tá no nosso coração. Certo. Bárbara, eu queria agradecer por esse momento, tá? E eu quero perguntar a você, quem é Bárbara Sóis? Oxi, meu Deus do céu, que pergunta difícil. Gente, vamos lá. Para começo de conversa, né, eu acredito que se a gente começar por tudo isso, né, quem é a Bárbara, tudo começou com o Gustavo. Tá, vou ser bem, né? Então você vai passar a bola pra mim? Eu vou passar a bola pra Gustavo, mas peraí, vamos lá. Começou por ele, certo? Primeiro a Sóis começou. Eu era outra Bárbara, né? Eu vivia outra história. Eu não vivia no mundo do óculos, eu não nasci nesse ramo. Eu fui introduzida nele através desse homem que tá aqui sentado do meu lado. Então, se não fosse isso... Eu não vim de familiares, tá? Do nosso ramo óptico. Vou começar essa história aqui. Começa pra gente fazer essa introdução. Pois é, meu nome é Gustavo Almeida, né, vulgo Gustavo Sóis, né, mas Sóis é o nome da marca. Não é sobrenome. Não é sobrenome, não, mas aí eu gosto tanto de trabalhar com óculos, eu acabei me apaixonando muito e eu coloquei o nome da marca, né, meu sobrenome, né, e também o Bárbara Sóis. Mas tudo começou, né, quando eu tinha 20 anos de idade. Então, muito novo mesmo. Como eu contei aqui, né? Ninguém da minha família trabalhava com óculos antes. Hoje já trabalha, né? O meu pai já tem uma marca de óculos. Meu irmão, ele quer se introduzir também nesse mercado. E meio que a família vai se apaixonando junto comigo, né? Vê que coisa bacana, né? Começou de Gustavo para depois ir para o pai. Que geralmente é o inverso, né? Começa pelo pai para depois ir para o filho. E começou por tu, aí depois foi pro teu pai. Antes de trabalhar com óculos, eu era relojoeiro.
Eu vendia relógio, consertava relógio, na maneira tradicional mesmo. Como assim, Gustavo? Eu Gente, chegava num ponto, olha só, você tem relógio para consertar, o pessoal me entregava relógio, eu consertava. Era um negócio muito diferente, porque era um menino novo, né? Eu tinha o quê? Na época, hoje esse 18 ramo, anos. ele não, né, é um ramo que a gente não Assim, conhece. quando eu comecei, eu tinha 18 anos de idade com o relógio, e eu só conhecia, assim, não falando mal, né? Só conhecia meio que senhores, né? Consertando, aquele senhor que bota aquela lupa assim para olhar Sim, o maquinário, trocava pilha. Mas eu enxerguei um mercado naquele tempo, né? Então eu passei praticamente 2 anos vendendo o relógio e consertando também. Aí eu conheci esse ramo, né, dos óculos através de um oferecimento, né? Uma pessoa que já era do ramo óptico, ofereceu para o meu pai uma oportunidade de abrir uma franquia de óculos. Tá? Eu não vou falar o nome da marca aqui, mas chegaram lá para o meu pai, olha só, tem uma oportunidade de você abrir uma franquia de óculos e você tem interesse? Aí naquele momento meu pai não tinha interesse, porque meu pai trabalhava com joias, tá certo? E aí eu falei, olha só, eu não tenho interesse, mas talvez o meu filho queira saber mais disso. o filho quis. Aí, pois é, e aí me ofereceram, né, nesse caso, essa franquia. Naquele momento eu não aceitei por conta questão financeira mesmo, né? Porque tinha que pagar taxa de franquia, então era um valor que era muito alto naquele momento, né? Eu tinha 19 anos, né? Então eu não fechei, né, essa parceria, só que ligou um start na minha mente, né? Eu acho que todo mundo que é empreendedor, ele tem um mosquito do empreendedor, né? Então, tudo que quando você é picado pelo É mosquito do o empreendedor, empreendedor vírus. é. E aí eu falei, caramba, eu não tenho essa condição de fechar essa franquia hoje, mas talvez eu possa criar uma marca própria de óculos, que é muito mais difícil, né? Porque uma franquia, você. Vê que bacana, desculpa te interromper, mas assim, falando de uma visão geral, né? Talvez você tenha nascido no ramo óptico, né? E aí sua mãe, seu pai, sua família, alguém já está envolvido no ramo, já tem alguma ótica, já tem alguma marca, trabalha com várias marcas dentro da loja. E aí, quando você vai reproduzir isso, muitas vezes você reproduz da mesma forma. E quando a gente não nasce dentro do ramo, é como se fosse assim, você tem que criar o seu. E aí, a marca própria, eu acredito que a maioria das pessoas, se esse for o seu caso, mas a grande maioria das pessoas que a gente escuta a história, né, da marca própria, nasceu assim. Não conhecia e descobriu que podia. Sim. E já que não tinha como, porque vamos lá, quando você vai abrir uma franquia, quando você vai criar uma ótica do zero, você precisa de vários trâmites que são Isso. muito mais caros do que você começar um investimento com a marca própria. E a Sóis, ela nasceu como uma marca própria autoral, né? Uma marca, assim, veio através do Gustavo, tá, gente? Eu só cheguei depois. Justamente por isso, o investimento era Isso. menor e o poder de criação era maior. Isso. A liberdade também, né? E o interessante, né, desse quesito, só que eu acho que quando você contrata uma franquia, eles te dão tudo pronto, né? Isso. Modelo de negócio, Tudo. layout da ótica ou da loja, como é que você vai treinar seus funcionários. Como eu comecei com marca própria, eu comecei o quê? Está em 2023, 2014 para 2015, não existia nenhum Só tinha Sóis. conteúdo de YouTube, Instagram, Nada. tinha nada de conteúdo. Eu digo, tudo era toda vez que eu conto essa história, né, para familiares, amigos, eu digo que eu fui como fosse Indiana Jones, assim, eu desbravando, assim, a floresta, eu descobrindo as coisas, como é que você cria uma marca, o design de uma marca, como é que você vai vender a marca também. Não adianta você ter uma marca só que você não sabe vender. Você tem que Exato. você tem que aprender a arte da venda, né, o princípio de tudo. Isso. De o que venda é o oxigênio da sua marca de óculos, qualquer empresa, né? Então, mais do que você criar a marca, você tem que saber vender a marca, Isso. né? Então, sem venda, você não se mantém no mercado. Então, eu criei uma marca, não foi a Sóis, minha primeira marca chamava Riviera, só que eu perdi essa marca porque eu não registrei ela, tá certo? Fiquei muito triste naquele momento. Isso foi o que, 2015, 2016. Eu já estava até crescendo no interior de Pernambuco, lá em Santa Cruz Capibaribe, onde eu iniciei. Só que eu perdi, não registrei, né? Então, muitos de vocês aqui tem uma marca, tem uma ótica. Gente, registre sua marca, tá? Ah, Gustavo, não tenho marca, eu tenho o nome da minha ótica aqui. Registre o nome da sua ótica, tá certo? Um dia você pode perder, caso você não siga esse caminho. Parece uma besteira, né? Parece uma besteira. Pois é. Aí tu já tem teu letreiro ali na porta, tu já tem toda a marca, mas tu não registrou. Pois é, não E a registrou. qualquer momento tu recebe um aviso aí, tem que parar tudo, mudar tudo. É um desgaste, né? Que é totalmente previsível, que você Isso. pode evitar.
sabe? Às vezes a gente pensa que não, o negócio de registro de marca é para empresa grande, Né? né? Coca-Cola, Apple. Não, gente, qualquer empresa que Eu pensava inicia... assim, tá? Não, eu também Assim. pensava, Eu pensava até assim. que chegou um dia uma notificação que eu não poderia mais utilizar o nome que eu tinha antes, né? Então, Aí aí... tu, como assim? Quem sou eu na fila do pão, Pois pô? é, Como assim? pois é. Mas a marca que eu criei, a primeira, estava crescendo muito rápido É. no interior e acabou chamando a atenção, né, das pessoas Fez assim. barulho, né? Fez barulho, lógico. E aí, quando eu iniciei com a Sóis, eu já iniciei tudo correto. Exato. Registro, identidade visual, tudo correto, né? Que é essa marca que vocês estão vendo aqui hoje, né? Aqui na nossa tela, né? Então, graças a Deus aí, e já são aí 8 anos de marca da Sóis, né? E que tem muito para contar. Só que nessa história da Sóis, tem várias Sóis dentro, Dentro né? das sóis. E aí eu queria falar um pouquinho agora, tá? Porque assim, a gente começou É. com tudo A gente não isso. começou a Sóis já sendo uma empresa de É, consultoria, né? isso. Então, Eu vou dizer a vocês, a Sóis, ela sempre teve um processo criativo muito bem estabelecido, desde o momento que eu a conheci. E eu conheci a Sóis através de Gustavo, gente. Gustavo tentou me vender um óculos. Ele tentou me vender um óculos. Foi assim que a gente se pois é, a gente conheceu. nem namorava. Não, ele nem me conhecia, já queria me vender um óculos. Não, então, foi a maneira que eu queria chegar Ah, em você, estratégia. Ó, se né? você está solteiro, a sua bênção está chegando, tem que vender um óculos. Oferecer um óculos, né? E aí, assim, Acabou dando certo. deu certo, Deu certo. tô aqui. E aí, Gustavo tentou me vender o óculos. E aí, eu fui lá caçar essa marca. Que marca é essa, né? E eu tenho, gente, ceratocone, astigmatismo alto. Então, eu sou dependente de óculos. Ele me conheceu postando uma foto do meu óculos quebrado. Isso é Pois sigilo, é. tá, gente? Bárbara Sós não pode ter um óculos quebrado. Pois Mas aconteceu, tá? O óculos estava com fita. E não sei se você conhece uma coisa chamada Durepox. Mas eu tive que colocar uma Durepox no Aí meu eu óculos. cheguei, né? Olha só, moça, eu tenho uma marca de Olha só, óculos. moça. Olha só, moça. Lógico, eu não poderia dizer que eu estava interessado em você logo no primeiro momento, né? Exato. Olha só, eu tenho uma marca de óculos, quer conhecer e tudo mais. E aí, quando eu cacei a Soj lá no Instagram, que é a parte melhor de todas, foi que eu sou uma pessoa que uso óculos desde a minha infância. Então, eu tenho um astigmatismo alto e eu tenho ceratocone. Então, eu uso óculos desde os 8 anos de idade. Eu vivi em ótica. E como a gente precisa acompanhar os exames, a evolução da dioptria, e meu grau oscila muito, eu fazia exame de 6 em 6 meses, 8 em 8 meses. E ali eu precisava trocar por algum motivo, alguma condição. E aí, assim, de fato, eu vivi comprando óculos. Então, eu economizava na bolsa, eu economizava no sapato, eu economizava na blusa, em todo o resto. E eu pagava meus óculos nas óticas da minha cidade. Eu pagava naquele... no boleto. Né? E assim, crediário, né? O famoso gente, crediário. era uma dificuldade, sabe? E assim, meus pais que pagavam óculos, e era caro sim, e tinha que ser uma lente boa. Então eu já conhecia. Sabe aquele cliente que sabe o que é antirreflexo, que sabe o que é o grau, que sabe o que é a marca? Essa era eu. Eu conhecia o meu grau, porque eu sabia que era caro e que eu tinha que investir num bom óculos. Quando eu conheci a Sós, eu vi uma ótica que eu nunca tinha visto. Naquele tempo não existia consultoria de imagem dentro da loja, né? Isso. Naquele tempo era uma marca de óculos que trabalhava com coleção. Então, quando eu conheci a Sós, eu já vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que era uma marca que fazia ensaio fotográfico, que tinha coleção, que postava a foto das modelos, que tinha campanha, que ia para um estúdio, que vendia atacado. Isso. E aí, assim, eu fui inserida com um olhar totalmente diferente. Eu olhei aquilo ali e falei, isso existe? E aí, quando essa criatura começou a fazer as investidas dele, eu pensei, ele tem uma fábrica de óculos. Eu jurava que Gustavo tinha um galpão, e dentro desse Vários galpão maquinários, tinha os né? maquinários, e vinha lá o negócio, vinha, cortava o óculos, embalava. Eu achava que era uma coisa criada do zero, eu não tinha Não, noção. eu também imaginei isso quando iniciei, né? Quando iniciei nesse mercado, eu falei, caramba, como é que deve se criar uma marca de óculos? Será que eu preciso ter maquinário, um galpão assim, né? Várias pessoas assim, né? Tudo com jaleco, E- cortando acetato, né? Então Como- também como eu, muitos eu vídeos. imaginei assim também, né? E foi bom você tá falando isso. Quando eu iniciei com a Sóis, eu já iniciei essa pegada de coleção. Foi. E isso veio do Caíto Maia.
Para quem não sabe, quem é Caíto Maia é simplesmente, né, o dono da Chili Beans, né, maior marca de óculos Inspiração, viu? da América, né? Então, Inspiração. eu cheguei a visitar a Chili Beans lá em São Paulo, a sede da Chili Beans. Já participei da mentoria do Caíto Maia também, né, sobre criação, branding, né, a marca, gente. Então, antes de você pensar em ter uma marca de óculos ou ter uma ótica, gente, se preocupe com a marca. E foi isso que eu mais aprendi com o Caíto Maia e que de fato faz total diferença, né? Então, a Sós, quando ela passou da Riviera, a Riviera vendia óculos. Na Sós, eu já passei a vender a marca, coleções, fazer movimentos, né? Então, o Caíto gosta muito disso, né? Fazer coleções com influenciadores digitais, fazer coleções com temáticas, né? Mudar a embalagem. Eu falei, eu quero também fazer isso. É isso. Eu me lembro uma vez que eu E é visitei... uma diferenciação. Total. Quando eu visitei o Caíto Maia pela primeira vez, né? Eu cheguei com uma caixa da Sós, que era uma caixa só com a logo Sós, né? Bem simples, uma caixa de papel com a logo da Sós em cima. E ele abriu assim a caixa da Sós, ficou olhando. A gente ainda tem essa caixa. Ainda tem essa caixa como caixa relíquia, modelo, né? relíquia. Aí ele ficou assim olhando a caixa, ele, da onde você é? Aí eu, sou de Recife, ele. Recife, frevo, carnaval, cores, alegria. Tá faltando aqui um pouco de história. Aí eu, que história? Que história. Eu vendo óculos, que história. Mas naquele momento, sabe aquela picada do empreendedorismo, né? Isso. Que eu falei no início? Fui picar novamente. Eu falei, caramba, agora eu entendi. Antes, gente, as coleções, elas tinham um nome. Depois desse momento, eu já conhecia o Gustavo, quando o Gustavo foi mentorado pelo Caíto Maia, eu já conhecia o Gustavo, a gente já trabalhava junto. Uhum. Então, quando o Gustavo voltou com esse conhecimento, que ele chegou pra mim e falou assim, não, eu lembro como fosse hoje. Gustavo, a gente tinha um quadro na sala da nossa casa, e ele ia escrever com o piloto o que ele pensava. E quando ele chegou de São Paulo, ele falou assim, eu vou mudar tudo. Preciso contar uma história. Eu fiquei, que história? Vai contar que história? Ele não precisa ter uma identidade. E a partir disso, a Sós, ela já tinha coleções com nome, né? Isso. Mas a partir dali, as coleções, elas tinham identidade visual, cores, temas, paleta de cores, local. A gente tinha que contar uma história por trás. Então, assim, não podia só ser uma simples coleção. Tinha que ser, se a coleção, como a Flora, né? A Flora nasceu depois disso. Então, Isso. a Flora, ela era sobre flores. Foi uma coleção que nasceu na primavera, que poderia perdurar até o verão. Então, a Flora nasceu com essa história de primavera, verão, Isso. cores, armações que tornassem, né, isso com mais sentido. Isso. Então, a Sós, ela viveu um rebrand depois disso. E toda a ideia, esse homem chegava lá na sala e ficava escrevendo no quadro, né? Justamente pra gente construir uma história por trás do que viria na parte de criativa, né? A gente pode dizer. É porque é o seguinte, o que eu entendi, fazendo uma engenharia reversa, gente, tudo que a gente for lançar de ideia, a gente tem que pensar como que as grandes empresas estão fazendo hoje, e a partir desse momento você vai começar a fazer como se fosse uma investigação, sabe? E naquele momento comecei a olhar a Chili Beans e comecei a entender que as pessoas não estavam comprando o óculos em si, tá querendo comprar a história que estava vendendo através dos óculos, né? E aí eu comecei a perceber esse quesito. Porque é o seguinte, óculos todo mundo vende. Sendo bem sincero com vocês, óculos todo mundo vende. A gente vende óculos, as grifes que estão no shopping center vendem óculos. O Carrefour vende óculos. O Carrefour vende óculos. Então, qual é a diferença de um óculos para o outro? A marca. A marca. Marca é aquela que marca. Eu sempre conto esse exemplo porque é pura verdade, né? Então, a Chili Beans estava marcando seus clientes através das coleções, né? Da história que estava contando. Então, qual é a marca que eu queria, né, apresentar para os nossos clientes? Então, como a gente começou a trabalhar com coleção, eu percebi que na internet também as pessoas não estão comprando somente o óculos, estão comprando a foto também, né? Então, a gente começou a tirar fotos bem elaboradas. Eu gostei de uma coisa que o Gustavo falou agora, muito massa, que é sobre as inspirações que a gente vai ter de acordo com o exemplo. O que as grandes marcas estão fazendo? Às vezes, você está buscando a fonte de inspiração na concorrência. Uhum. E, às vezes, a sua fonte de inspiração... Eu vou usar um exemplo que eu uso muito com as minhas alunas. Às vezes, a minha fonte de inspiração é a Natura. A Natura vende cosmético. Sim, total. E não é óculos, mas a Natura, ela me inspira muito. Eu sou uma super defensora do trabalho deles. Gosto muito do trabalho da Natura. Acho que eles têm um
um trabalho que é muito coerente, muito consistente. Então, eles falam muito sobre natureza, uma coisa mais orgânica, Natura Ecos. Então, eles fazem a propaganda, é incrível é mesmo. tudo muito assim interligado. Então, se você prestar atenção como a marca funciona, você vê que eles têm consistência. O que isso tem a ver com óculos? Qual é a consistência que você tem? Sabe? O que você quer vender? Você quer vender um exemplo, vamos lá. Você quer valorizar sua marca. Você quer valorizar sua ótica. Marca é ótica, né, Gustavo? Isso. Sua ótica também é marca, tá, gente? Então vamos lá. Você quer valorizar sua marca. Você quer valorizar sua ótica. Cuidado que você pode estar fazendo isso. Aí você vai lá e coloca um stand na frente. Trabalhamos com algo diferenciado, algo único e algo exclusivo. Ou então você coloca isso no Instagram. E aí você vai e faz uma campanha de liquida, assim. Você vive vendendo novidade e liquidação, novidade e liquidação. Aí você vai e reclama, por que meu cliente não é um cliente qualificado? Por que meu cliente só quer comprar um óculos, não quer comprar dois? Por que meu cliente não investe? Por que o meu cliente acha tudo caro? Porque a tua comunicação é a comunicação de promoção, liquida, novidade, liquida, oferta, e você não entrega a solução que você oferece. Então, não tá errado você trabalhar assim, desde que você queira e saiba o que você está fazendo. Se você disser assim, a minha ótica é uma ótica tradicional, trabalho com público popular e o meu objetivo é qualidade e melhor preço. Beleza, se joga na promoção, é sobre isso. Mas se o seu objetivo é trazer uma comunicação mais selecionada, é você trazer um conceito, é você trazer um público que quer investir em 2, 3 óculos, infelizmente não vai funcionar assim. Porque não é porque o óculos é barato que a pessoa compra 4. Não é. Porque às vezes o barato demais parece que é descartável. Ela não vai comprar 4. Ela vai comprar só um, porque ela vai dizer assim, fazer o teste, né? Se não prestar, eu não compro nunca mais. O barato, você tem que ter cuidado com o preço, porque o barato demais fica o barato na cabeça do cliente, barato descartável. Será que é bom mesmo? Será que é bom? Porque tá muito duvidoso esse preço. Aí você pensa que porque tá vendendo barato vai vender mais. Não Mas aí, exemplo, você tá vendendo para um cliente uma armação. E se a sua armação ela não tem realmente a qualidade que você imagina, aquele cliente ele vai embora. Porque ele não vai voltar mais. Tem outra coisa, né? É uma coisa que esses dias estão contados das marcas, da óticas que estão vendendo por preço. Isso. Porque é o seguinte, os clientes que vêm por preço vão embora também por preço. Isso. Ele não tem um apego à sua marca, não tem um apego às pessoas que tem lá. Eles só querem preço. E cada vez mais o mundo globalizado, o mundo onde você pode comprar diretamente de um fornecedor, diretamente do distribuidor, as pessoas às vezes não vão querer comprar de você, porque você vende preço e você vende às vezes mais caro. Isso. Sabe? Então você tem uma luta diária de sempre querer abaixar o preço. E chega um momento que não fica sustentável o negócio. Você vai concorrer com aquele cliente que ele quer o mais barato. O cliente que quer mais barato, ele vai pesquisar na internet, na Shopee, na Shein, na loja, nos supermercados, no Mercado Livre. Porque ele quer óculos mais barato. Ele quer o óculos. Então, não tá errado esse cliente ser assim. Tá errado você querer lutar contra um mercado, né, que se comporta de um jeito e atrair ainda mais esse cliente. Isso. Você tem que construir uma estrutura dentro da sua marca. E para a gente construir estrutura, para a gente construir valor, você precisa ter algo que diferencie você das outras marcas. E o que é isso? Óculos todo mundo vende. Qualidade em lente todo mundo vende. Se a gente falar das melhores marcas de lente, a maioria das óticas trabalham com as melhores marcas. Então, não é a marca da lente que vai fazer um diferencial. Então, você tem que trazer algo que chame para você. E o que é que só você tem? É o seu conhecimento, é o seu atendimento, é você. O diferencial que a ótica do vizinho não tem é você. Então, é isso que vai fazer o que você construir ali uma validação. Também não é a marca própria, sabe? Sim, é o seu serviço. A pessoa vai pelo serviço. Olha, eu vou dizer a vocês. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem aí infinitas marcas no mercado que trabalham com qualidade. E a gente sabe que, não, tal coisa só presta daquela marca. Mas quando a gente fala de ótica, é muito comum que você atenda uma família inteira dentro de uma ótica, porque você conquista. E aí é o atendimento. Não é porque é o óculos, não é porque é a marca da lente. A marca da lente você encontra no shopping, você encontra numa galeria, no centro.
É porque é o atendimento. Então, você trabalha na cabeça do seu cliente com uma posição de número um. Então, quando aquele cliente pensa em ótica, ele pensa em você por quê? Ah, porque minha tia já faz lá há anos. Tem outra ótica que é mais barato, mas eu prefiro ir na ótica da Dona Maria. Por quê? Só faz lá, nunca deu errado, não é agora que eu vou mexer. Todo mundo pensa assim. Uhum. E você precisa se posicionar assim. Agora, além disso, o que mais você tem para oferecer nesse cliente, né? Porque o segredo hoje dos negócios, gente, não é você vender uma vez para um cliente. Assim, vou trazer um exemplo aqui. Às vezes você tá numa cidade de 100 mil habitantes, né? Chega um momento que você vai querer vender uma vez para um cliente. Mas de tanto você vender uma vez para pessoas diferentes, vai chegar uma hora que você já vendeu praticamente para a cidade toda. Mas e a recorrência? E aí você não vai crescer o seu negócio, sabe? Então, o segredo de uma empresa, um segredo de uma marca de óculos, um segredo de uma ótica, é você se preocupar na venda recorrente. O que é recorrência? Explica aí pra quem não Recorrência é sabe. praticamente um cliente que compra uma vez de você e aí num prazo, às vezes, de 6 meses, 4 meses, um ano, ele volta a comprar de você. Ele não sai da sua ótica, da sua marca para outra ótica. Ele fica com você durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, Perfeito. sabe? Então aí você constrói de fato, né, uma rede de pessoas que compram várias vezes de você, Isso. né? Então é aí que tá o dinheiro. Porque às vezes você, olha só, interessante isso. Nessa área do marketing, né, eu vejo muito esses dados. Eu gasto dinheiro para atrair um cliente para minha ótica. Eu gasto esse dinheiro, né, com anúncio, né, com parcerias com influenciador digital, a gente paga para fazer isso, né? Tem um custo para atrair esse cliente. Aí, beleza, eu gasto esse custo, mas para eu vender novamente para esse mesmo cliente que eu gastei marketing, eu não gasto mais. Eu não gasto. Agora, Porque eu já atraí assim, ele ficou na minha a casa. captação é paga, mas Isso. a recorrência, ela é gratuita. É gratuita e tem um porém. E quem indica, né? Se você tem um bom produto, um bom atendimento, essa marca, aí ele fica. E Porque ainda traz todo mundo. se você não entregar um bom serviço na sua primeira compra, ele nunca vai comprar de você mais. Perfeito. Sabe? Não é a oferta que vai fazer você vender novamente para o mesmo cliente, e sim o bom produto, o bom serviço que você presta. Sabe? E a partir desse momento, né, a gente começou a trabalhar com coleção, percebi que a coleção ela chama a atenção, né? Mas eu queria mais fidelizar o nosso cliente. E é justamente que entrou a consultoria de imagem especializada em óculos, né? Esse conceito da consultoria começou por mim, né? Porque eu percebi que as pessoas não querem mais comprar óculos para usar como fosse um remédio, né? As pessoas não querem utilizar óculos mais para corrigir a sua visão. Sim, gente, isso é obrigatório, né? Se você está precisando utilizar óculos para corrigir visão, você deve utilizar, com certeza, e não ficar assim sempre, né? Eu acho que tem alguma coisa, iluminação. Não, é falta de óculos. Só que eu percebi que o mundo da moda... Era muito extenso. Gente, olha só, o mundo da moda não tem como voltar atrás. Gustavo, como assim? Acabou esse negócio de você utilizar óculos só para corrigir visão. Acabou de você utilizar roupa só para se vestir. Não, a gente tem que causar uma boa impressão, né? A primeira impressão, né, Bárbara? Exato. E aí veio, né, a Bárbara Sós, que antes era Bárbara Beatriz. Beatriz. Gente, meu nome é Bárbara Beatriz, tá? Bárbara Beatriz Melo Sós não é nosso sobrenome. Antes eu era a Bárbara Beatriz, que fazia crochê, né? Eu não estava inserida nesse ramo realmente, né? Gustavo, ele me abraçou num momento onde eu era um dinossauro ali da internet. Eu precisava aprender como que era trabalhar com o Instagram. Eu nunca fui tímida. Eu nunca tive vergonha. Eu sempre fui de falar muito, quem fala sou eu, viu? Mas eu não usava isso. Eu não usava. Vamos lá, eu não usava. E aí, dentro do meu trabalho ali, que era crochê, Gustavo fez assim, ó, vem trabalhar comigo, porque eu quero te mostrar como é essa interação com o digital. Naquele tempo, Gustavo já falava com o digital, Gustavo já tinha, né, essa familiaridade com as câmeras, Gustavo já sabia o que fazer ali nas filmagens, ele já sabia como lidar com o público, ele já trabalhava assim na Sós, né, a Sós já tinha feito aí, eu acho que quando eu te conheci, a Sós já tinha feito umas 4 a 5 ou a 6 coleções ou mais, já né? Já tava na 10ª coleção. Na 10ª, né? Gente, eu acho que eu contei do tempo que a gente se conheceu até aqui,
No total, a Sós fez 18 a 20 coleções. Isso. Então, metade, metade. O Gustavo já tinha uma certa experiência ali com coleções, então ele já sabia lidar com o público, ele já sabia fazer isso. Então, nada melhor do que uma pessoa que fazia isso para me ensinar. E aí, eu fazia lives na Sós, né? Eu fazia lives na Sós, eu aprendi a manusear os óculos e a vender os óculos. Eu ainda não tinha nenhum conhecimento técnico, porque naquele momento a gente não precisava disso. Até porque a gente não trabalhava com lentes, a gente só vendia a armação, e eu pensava, né, que conhecer a peça era suficiente. E Gustavo me disse o que era uma charneira, o que era uma haste, como é que ajustava, como é que balanceava, equilibrava, o que era ali a peça, como é que a gente identificava. E aí, dentro daquilo ali, eu comecei a me encantar, né? A gente começou a fazer um trabalho onde eu fui a cara da empresa, onde antes Gustavo era a cara da Sós, né? Mas Gustavo homem, e a Sós um público 100% feminino. 100%. E então a gente começou não, vamos lá, eu vou começar a aparecer e você me dá as coordenadas. Exatamente o que você vê hoje era o que acontecia antes. Gustavo me dava as coordenadas e eu fazia. Então o Gustavo dizia, ó, vai ter isso, vai ter uma live, vai ter uma coleção, vai ter uma abertura, vai ter um lançamento. E eu ia junto naquilo ali. O crochê não fez mais sentido, e aí vocês já sabem a história, né? Eu entrei de cabeça na Sós. Como assim? Bárbara fazia crochê. Assim como eu era relojoeiro, né? Coisa de senhorzinho. Gente, a Bárbara fazia crochê. Uma A gente é um curiosidade. casal jovem idoso. É jovem idoso. Jovem idoso. Outra coisa, tá? Gustavo consertava relógio. Eu acho isso massa, porque eu não sei ver hora de ponteiro. Eu sei, tá? Mas eu olho pro relógio e fico 10, 30, 2h30. Aí eu olho pra Gustavo e faço, confirma Não, aqui. isso aí tá errado. Aí Vamos mudar esse conceito aí, gente, viu? relógio hoje é digital, tá? É digital, não dá. Então, nem isso eu sabia. Então, assim, vamos lá. Eu era a pessoa senhorinha do crochê mesmo. Eu tinha outra comunicação, eu vivia outra referência, né? Naquele tempo, a minha principal referência era minha mãe. Então, minha mãe sabia muito costurar. E eu gostava de fazer aquilo. Eu peguei a terapia e fiz um trabalho. Antes disso, eu passei por outras áreas. Eu passei pela área da arquitetura. Eu fiz faculdade de arquitetura e enfermagem. Enfermagem. Tranquei a faculdade de enfermagem, assim, quando eu vi a oportunidade no empreendedorismo. Enfermagem, eu Você digo foi que picada pelo mosquito empreendedorismo. eu fui picada pelo mosquito. Olha só, terceira vez que a gente fala nesse mosquito. Esse mosquito. Mas o mosquito, ele só me picou na hora do crochê. Então, foi ali que eu entendi que eu conseguia fazer mais. Só que, quando eu comecei a entender o que era aquele trabalho, o óculos, ele me abraçou. Por quê? Eu entendia sobre óculos, eu usava óculos, eu sabia o que as pessoas precisavam. E aí, quando eu comecei a vender no quiosque lá em Santa Cruz, que era o quiosque da Sós, eu disse assim para Gustavo, eu sei o que eu tô fazendo, porque eu era esse cliente. Então, eu sei o que o cliente tem dúvida. E, às vezes, quando o cliente ele fazia uma pergunta, mas essa armação, essa lente, eu fazia, não, eu sei qual é a tua dúvida, porque eu sei como é comprar óculos. Mas, olha só, eu tô te falando a verdade. Então, a essência da Sós, primeiro, não era consultoria, era a transparência com o cliente, né? Então, eu tinha essa preocupação, eu tenho que falar a verdade, porque mentiram pra mim muitas vezes. Quantas vezes eu não comprei um óculos e não era a marca que eu queria? Ou disseram que tinha um tratamento e não tinha tratamento nenhum. Essa coisa que você tá falando agora, né, sobre falar a verdade, eu não sei o porquê, mas os clientes, né, falam muito isso pra gente. Isso. Caramba, antes eu vim de uma ótica que me falaram algo que é totalmente diferente. Isso. Né? Quantos de vocês estão assistindo também, né, já passaram essa dor de cabeça com outro tipo de ótica que não prestam esse tipo de atendimento da verdade, sabe? Quer ver uma coisa que eu acho, assim, um dos maiores, assim... Não vou dizer que é absurdo, mas uma coisa que acontece muito. É aquela venda onde você prova o óculos dentro de uma ótica e o vendedor diz que seu rosto é lindo, combina com tudo. Sim. Pra mim, isso aí é como fosse, assim, a coisa mais vazia que existe. Porque era isso que eu vivia. Eu colocava e a pessoa dizia, seu rosto é oval, combina com tudo. Ponto. E aí eu ficava, ok, qualquer coisa que eu levar tá bom. E não é assim, né? Assim. Então, eu vi os clientes falando sobre isso no quiosque. E aí, enfim, gente, fui inserida, né, dentro da Sós. E a partir da Sós, eu comecei a me especializar, estudar e entender. Aí começaram, né, as formações de lentes, a parte técnica. Aí veio a noção da moda. Eu vou ser bem sincera a vocês. Primeiro, o conhecimento. Primeiro a gente aprende a técnica. Primeiro a gente aprende a parte técnica das lentes. É importante. Uhum. Isso é fundamental, porque a gente tá trabalhando com óculos e eu trabalho com lentes, né? Se você não trabalha com lentes, ok, fica tranquilo. Mas eu trabalho com lentes, então a gente precisava do conhecimento técnico.
A partir do conhecimento técnico, a partir daí sim veio a necessidade da gente olhar para esse universo da moda. E eu tinha essa familiaridade com a moda, né? Eu gostava de entender. E Gustavo me ensinou uma coisa, gente, eu aprendi isso aqui com ele. O óculos é um acessório. Eu aprendi isso com ele. Eu usava óculos, mas eu não tinha essa noção. Eu aprendi com ele que o óculos é um acessório. É como um brinco, é como um colar, é como uma bolsa, é como um sapato. Por exemplo, eu não preciso utilizar óculos, mas estou com óculos. Porque eu estou transmitindo uma mensagem, né? Uma comunicação. Massa. Né? Então, isso não foi desde o início, né? Quando eu estava nesse ramo óptico, mas eu percebi, né? Atendendo os clientes toda vez, que as pessoas têm a vaidade. Isso. Por exemplo, eu chegava lá, né? No quiosque, a gente tinha um quiosque de óculos, né? Era bem legal nessa época. Hoje a gente não tem mais quiosque, a gente foca mais no modelo online, né? E físico também no nosso showroom. Que as pessoas provavam os óculos. E aí, como é que ficou? Eu, como vendedor, né, a gente não tem essa visão hoje da consultoria de mais especializada em óculos. Eu falava, caramba, ficou bom, mas olha esse aqui. E, de fato, o que eu mostrava para o cliente ficava melhor. Era como se ali já existisse uma carência de informação. Já existia uma carência de informação. Já existia. Por isso, gente, eu falo para todo mundo, Bárbara também fala, esse mercado de consultoria de mais especializado em óculos só está no começo, gente. Só está no começo. Só está no começo. Só está no começo. Eu quero falar sobre como começou, porque foi muito interessante. Legal. Foi muito interessante, né? A gente começou tudo isso com o Gustavo falando pra mim que era um acessório. E aí não, realmente. E aí, com aquela noção de moda que eu não vou dizer que todo mundo tem, mas eu tinha, né, uma questão de... uma essência que você vai olhar e ter um senso estético, certo? Então, esse senso estético eu tinha. Então, eu olhava e já sabia o que combinava, o que cabia, o que dava certo. E aí, Gustavo começou a falar pra mim, o que tu acha daquele conteúdo do óculos que combina com o formato de rosto? E foi exatamente aí que eu me atentei a esses detalhes. Eu pensei, mas será possível que todo mundo na Terra que tem um rosto oval combina com um óculos quadrado? Não. Esse conteúdo tá errado. Não pode ser assim. Porque se você coloca na internet como combinar e como escolher o óculos ideal, aparece aquela tabelinha clássica, né? Rosto redondo, óculos quadrado. Rosto oval, óculos retangular. Rosto diamante, óculos gatinho. É como se fosse aquela coisa, uma regra batida. E a partir dali eu entendi, não, existe algo mais além disso. E aí eu fui inserida no universo da consultoria, principalmente através da minha cunhada, né? A irmã de Gustavo já trabalhava com consultoria de imagem. E eu achava muito massa esse trabalho, porque eu achava muito específico, né? Eu achava bem... cirúrgico, vamos dizer assim, um trabalho cirúrgico voltado para a imagem pessoal. E aí eu pensei, por que não esse trabalho voltado para óculos? E aí, quando eu me tornei consultora de imagem, me especializei em óculos e trouxe esse olhar para dentro da empresa de uma forma diferente. Onde eu entendia que não adianta a gente chegar para o cliente... Dentro dos cursos, gente, de visagismo, de leitura de imagem, leitura facial, muita coisa é muito bacana. Mas muita coisa dentro do balcão não é interessante. Que é você fazer aquela leitura, né, do cliente. Sua sobrancelha expressa um estresse emocional. Você vai fazer a pessoa chorar ali. Um lado mais psicólogo. Um lado mais psicólogo. Não tem. Essa parte eu não via necessidade dentro do meu modelo de negócio. Se faz sentido pro seu, massa, continua. Mas no meu modelo de negócio eu não via sentido. Porque eu entendia que a dor do cliente era muito forte. Era qual é o óculos para o meu rosto. E aí eu entendia que ele não sabia perguntar. O seu cliente não sabe perguntar. Ele não sabe dizer que ele quer o óculos ideal para o estilo, para a imagem intencional, para valorizar o rosto, para melhorar traços que ele não gosta nele mesmo. Ele não sabe dizer isso. Ele só quer saber qual é o óculos ideal para o meu formato de rosto. É uma pergunta pronta. Ele já pergunta assim, porque ele pensa que é isso. E aí a consultoria de imagem, ela abriu uma porta, tanto para eu me entender, porque a gente começa por mim, tá? Então eu comecei por mim, a fazer uma leitura da minha imagem pessoal, para que assim eu pudesse atender as pessoas e trazer o olhar dos óculos. Então, primeiro começou a autoanálise, né? A gente faz a análise do marido, faz a nossa, né? E aí, a partir disso, eu comecei a entender qual era a necessidade do cliente. E foi aí que eu e Gustavo, nas vendas, a gente ia ficando impressionado com a quantidade de feedback das pessoas que nunca tinham visto aquilo antes. Pois é. Então, aí eu digo
para você, tá? A consultoria de imagem especializada em óculos, ela surgiu colocando o cliente em primeiro lugar. Isso. Enquanto você, como marca própria, eu, né, antes, eu vendia a coleção praticamente era eu me colocando em primeiro lugar. Eu falei, ei, cliente, olha só essa coleção, olha só essa história. Aí eu teria que escutar do cliente se ele gostou ou não da coleção, né? Mas quando você traz o atendimento de consultoria de mais especializada em óculos, cliente, o que você está procurando? Exato. Qual mensagem que você quer transmitir? Qual é a primeira impressão de impacto? Quando a gente entendeu isso, a gente entendeu como comprar. A gente entendeu como se posicionar. Nossa, aí eu digo uma coisa pra você, tá? Por isso que eu falei, né? A gente tem a SOS, mas existe várias SOS dentro da SOS. Mas a maior virada, o maior game changer, eu digo que quando de fato eu comecei a ver futuro, foi quando a gente introduziu a consultoria de imagem especializada em óculos. A consultoria ensinou a gente a entender o cliente, a olhar o nosso estoque, a saber o que a gente deveria comprar. Outra coisa muito interessante é que a consultoria de imagem faz a gente interpretar a imagem do cliente. Você já deve ter ouvido falar, se não, a palavra persona. Dá uma explicada rápida aí, Gustavo. O que é persona? Persona é praticamente, trazendo já no modelo empresarial, né? Por exemplo, você tem uma ótica, você percebe que você atende, na sua grande maioria, um tipo de público, né? Então, vamos trazer aqui, né? A persona da SOS, né? É a Ana Carla. A Ana Carla tem média de 28 até 40 anos, né? Ela gosta de moda, gosta de se vestir bem, né? Ela entende sobre isso, busca, né, informações no Instagram, né, sobre moda, utiliza óculos, com certeza está insatisfeita, né, com o óculos que ela está e quer transmitir uma mensagem positiva, né? Então, a sua marca de óculos, a sua ótica tem uma persona, né? Eu digo para você que é a grande massa de clientes que você atende, né? Então, a persona resumidamente é isso. E aí, quando eu entendi sobre consultoria de imagem, eu decifrei essa persona como um público bastante qualificado. Porque em vez de ser a pessoa que quer um óculos, era a pessoa que não só queria um óculos, como pesquisava sobre óculos, como gostava de comprar óculos. Então, você pensa que não, mas tem pessoas, talvez você conheça, né, esse seja um dos seus clientes, mas tem pessoas que são amantes dos óculos, assim como relógio. Fala aí, Gustavo, tem gente que tem 200 relógios, tem? Teve um cliente que eu vendi mais de 20 óculos, 20 relógios pra ele. Ele comprou de mim 20 relógios, né? Isso. E a gente também tem clientes que já compraram mais de 20 óculos. Nossa, gente, é incrível esse cliente. A gente tem Luciana, se Luciana estiver vendo esse podcast, Luciana é minha cliente especial. Quantos óculos ela tem? Luciana ganhou uma maleta da SOS que cabe 20. 20 óculos. Ela ganhou uma maleta, mas não cabe todos, tá? Ela tem mais de 20 óculos da SOS. Ela tem em média 25 ou mais, porque ela também comprou esses óculos numa época que a gente tinha uma campanha bem bacana, que era o Clube SOS. Você comprava 5 óculos e ganhava o sexto. Então, a cada 5 ela tinha um, Então, imagina quantos ela tem. Então, ela tem bastante óculos. E aí, é bem bacana isso, porque você educa o seu cliente a gostar do óculos. E aí você pega uma coisa que é necessária. Vamos lá. O óculos, gente, ele não é como uma bolsa e um sapato. Ele é mais que isso, porque é a sua saúde visual. O cliente é obrigado a comprar. Ele sente a obrigação de renovar os óculos. Então, você imagina que o cliente já vai fazer essa compra. Agora, como é que você consegue ajudar ele a fazer essa compra de forma mais confortável, de forma mais assertiva, de forma intuitiva e trazendo aquele glamour do que é comprar? Vou dizer pra você. As primeiras vezes que eu ia comprar óculos era triste, tá? Eu detestava comprar óculos. Comprar óculos pra mim era como se fosse, assim, uma missão, sabe? E eu descobri que não precisava ser. E aí, uma das conversas que eu tive com o Gustavo foi justamente essa. Como que a gente consegue tornar a compra do óculos uma compra encantadora? Como é que a gente pode fazer com que essa compra seja uma compra, assim, que ali brilhe os olhos do cliente e faça ele ter essa ideia, né, do quanto que é maravilhoso aquele serviço e o quanto que é massa você investir nesse acessório. Então, se o cliente ele entra na tua loja com um fardo nas costas, ai meu Deus, chegou o momento. Vou comprar um óculos. Detesto. Tudo que eu boto em mim eu odeio. Você tá com um cliente ali que ele já não tá gostando do que ele tá fazendo. Então, se você pega isso e já encanta ele ali do início, você vai fazer uma virada de chave assim na mente dele. Você vai mostrar pra ele que ele chegou no lugar certo e que agora, diferente de todas as outras vezes, ele finalmente vai saber
o que ele está comprando. Pois é. Então, o cliente, ele se encanta, né? O que a gente fez, de maneira resumida, né? A gente parou de vender óculos como um remédio e começou a vender óculos como uma diversão, um acessório, algo que ele gosta, né, de comprar, gosta de mostrar nos seus stories para as amigas, né? Gente, é incrível. O maior feedback que eu recebo é: caramba, depois da consultoria de imagem especializada em óculos, eu fui pro meu trabalho, entrei na minha casa, recebi elogios, né, dos meus E às óculos. vezes, eu vou dizer a você, o cliente, ele confia muito na gente. Então, ele não quer levar aquele óculos, mas ele confia muito na gente, né? Pois é. E depois, eu vou dizer a você, depois de ele olhar o trabalho, depois de ele ver o que a gente entrega, depois de ele agendar um horário, subir no showroom, tomar um café, conversar, ser apresentado a contraste pessoal, psicologia das linhas, depois dele ser apresentado a tudo isso, não tem como o cliente sair dali e não querer levar aquilo que a gente indica. Total. É impressionante. Então, ele confia no que a gente tem pra mostrar. E aí, quando ele chega em casa, ele faz: poxa, não era o que eu tava procurando, mas eu confio em você. Realmente, eu me senti bem, eu gostei, tá incrível. Vamos ver se eu vou me acostumar. E aí, ele leva a peça, que geralmente a maioria dos nossos clientes levam 3 ou mais, isso é muito legal. Quando ele traz o feedback, já é assim: ah, minha prima viu, minha mãe viu, todo mundo achou incrível. E isso valida o nosso trabalho. É como se fosse um aval do quanto que deu certo. Porque o que a gente passa pra ele no atendimento, ele chega em casa e escuta: nossa, ficou muito bom esse óculos em você, valorizou sua sobrancelha, valorizou o corte do teu cabelo, melhorou teu olhar, deixou a tua bochecha mais ressaltada, deu aquele efeito maçã do rosto mais alongado. E as pessoas escutam isso e fazem: poxa, eu quero isso também. E aí vão lá. Total. Inclusive, ontem tu até leu um comentário, né? Sim, de vamos uma lá. pessoa que mandou uma mensagem. Perfeito. Falando sobre isso agora, né? A gente tá falando sobre isso, me lembrou, né? De uma dor, né? A gente passa Isso. a não vender mais a dor, né? A solução de uma dor, e sim de uma felicidade, uma alegria. Apesar de dizer o nome dela não, que tu me mostrasse, mas leia aí, que resume bem muito o que a gente tá falando agora, né? Esse Vamos lá. momento de Eu agora. tava tentando procurar o texto inteiro, mas eu peguei aqui um corte, um print, tô no print, viu, gente? Ela falou o seguinte: gente, eu recebo mensagens assim sempre, e é muito prazeroso de ler. Ela colocou: eu podia estar lhe dizendo apenas maravilhoso, mas estou cheia de raiva porque há pelo menos 30 anos uso óculos e todo ano passo pela mesma saga de escolher os óculos. Então, um sacrifício. Nunca vi uma assessoria por escolha de óculos como a sua, de nenhuma forma, em nenhum lugar. Em lugar nenhum tem um atendente com essa noção. E aí, todo ano, o mesmo sentimento de escolha ruim. É sempre uma tortura. Nunca usei um óculos que me representasse. Parabéns por esse trabalho. Agora sim, eu sei que essa aflição acabou. Eu vou poder escolher os meus óculos da melhor forma. Então, imagina isso. A cliente, ela tá aflita, gente. Isso aqui é muito forte. A aflição dela acabou. O sofrimento já era, né? Agora ela sabe como comprar. Agora, veja, isso é uma solução óbvia, né? É como você... Vamos lá, o cara que vende carro. Carro na personalidade, você não compra um New Beetle à toa, você não compra uma Hilux à toa, uma Porsche à né? toa. É uma É representação, uma de representação. uma personalidade, de uma mensagem que você quer transmitir. E assim, a gente sabe que, lógico que tem pessoas que compram um carro porque não, tem que ser um carro popular para eu trabalhar. Não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando de quem compra aquele carro como assinatura de personalidade. Aquela pessoa que faz assim: ah, eu quero um carro que é a minha cara. Por exemplo, um fazendeiro compra um Hilux. Com a Hilux. Isso. 4x4. Aí o fazendeiro que Lógico, tem... para trabalho, mas ele se sente uma comunidade, né? Se sente representado. Claro. Aí o fazendeiro que tem um Renegade é o fazendeiro Nutella. A gente já sabe disso também. Então, assim, a gente já tem essa leitura de imagem. Com óculos é a mesma coisa. Com óculos é a mesma coisa. O óculos redondo, ele vai ter uma personalidade por trás, o óculos cat eye também. Então, há muito tempo existia uma necessidade, uma carência no mercado para atender o público que compra o óculos, que a maioria... Gustavo fez um estudo muito massa. Tu lembra aquele estudo que tu fez sobre a quantidade de pessoas que iriam usar óculos daqui a um tempo? Nossa, por exemplo, até 2050, por exemplo, não, né? Estudo real, oficial, até 2050, metade da população mundial
vai utilizar óculos de correção visual. Então, Isso porque a gente utiliza hoje muito smartphone, tá Isso. lendo muito, né? Forçando muito a visão. e eu acho até que a gente consegue alcançar esse número antes, porque a pandemia acelerou muito Muito, isso, com muito, o uso do muito. digital. E aí você pega as pessoas que não têm correção refrativa, mas que precisam usar óculos por algum motivo, uma proteção contra o reflexo, uma proteção de Blue Control, Night Drive, dentre outras proteções que já existem, né? Pessoas que têm aí cirurgia de catarata, não tem nenhum grau, ou pessoas que precisam utilizar uma transition, uma fotossensível por sensibilidade à luz. Então, quantas condições visuais existem que fazem com que as pessoas usem óculos? Infinitas. Agora, pega todo esse público, tu tá vendendo bem para essas pessoas. Tu sabe o que tu tá fazendo? Ou tu tá botando assim, vendemos óculos, fica pronto em 1 hora. O que você quiser é o que é. É com você. Beijo, tchau. Você solta o seu cliente e deixa ele fazer o que ele quiser com aquela compra. Mais uma vez eu repito, se essa for a essência do seu trabalho, não tá errado. Mas se você parou nesse podcast, eu tenho certeza Vai que mudar, é porque o vai mudar, mosquito do sim. empreendedorismo. Agora, ficou é um você. mosquito da consultoria de imagem mosquito, especializada em óculos. Se você tá aqui, já é um sinal, né? Que você tá olhando para outro lugar. E aí, a gente, né, quando eu falo isso, agora começou com a gente percebeu que isso fez total diferença no nosso faturamento também, né? A Isso. gente começou isso, as pessoas não queriam mais comprar um óculos como dor, queria comprar 2, 3, 4 com uma alegria. Isso. Não, porque hoje vou utilizar esse, amanhã eu vou para um evento, vou utilizar esse, que é passar uma outra comunicação. E a gente, né, eu mais desse lado empresarial, fiquei, ok, é sobre isso, É sobre isso. sabe? Então acaba que é um viés que o cliente ganha, a gente ganha, mas o cliente ganha muito mais, sabe? Eu acho que as mensagens que você recebe, você me mostra às vezes, né? Bárbara, eu nunca gostei de utilizar óculos, a partir de agora tô começando a amar. Bárbara recebeu feedback de pessoas que odiava, né? Seu nariz, sua orelha, seus olhos, e o óculos, ela faz essa harmonização incrível, né? Então, gente, a consultoria de imagem é sobre colocar o cliente em primeiro lugar, escutar, né, os seus desejos. E o óculos, ele é muito divertido. Aqui atrás, né, tem vários óculos com formato, cores diferentes. E aí, Bárbara, você pode até utilizar, né, outros óculos aí, Vamos lá, dizer vamos sobre lá. a comunicação, né, Ó. deles também. Vamos falar sobre esse aqui? Uma pausa no conteúdo para eu falar para você do nosso evento que vai ter aqui agora. Eu vou deixar o link de inscrição do nosso evento aqui embaixo, onde nesse evento eu vou te mostrar como que funciona a consultoria de imagem especializada em óculos, do conceito à prática, mostrando como que é esse modelo de negócio, a solução óbvia para você trazer aí para o seu cliente, a personalização da escolha dos óculos através da consultoria de imagem. Então o link de acesso está aqui embaixo, é só você clicar e se inscrever, vai ser um evento incrível. Eu espero você lá. Que eu tô usando agora é bem interessante. A peça que eu tô utilizando agora, ela é uma peça branco gelo, tá? Ela é considerada uma peça neutra. Dentro dessa cor que a gente tá vendo aqui, ela tem um leve mesclado e ela tem uma cor superior diferente da inferior. É uma peça que é considerada uma peça neutra, mas é considerada uma peça que traz evidência pro rosto, porque ela tem um cat eye. Cat eye é o gatinho, tá? E esse cat eye é bem acentuado. Então, apesar da cor ser uma cor mais discreta, nem tanto assim, o gatinho é bem acentuado. Então, a gente vai ter nesse óculos um efeito de modernidade muito forte, certo? É uma armação que ela constrói exatamente essa comunicação. Eu queria mudar, eu vou mudar, vou terminar com esse outro. Essa outra peça aqui é um óculos que ele vai ser laranja. Essa peça aqui é uma peça que a base é laranja, em cima é um cinza. Essa é uma peça que tem o mesmo design da anterior. É exatamente o mesmo desenho, só que essa daqui, ela vai ter essa cor mais neutra, e aqui eu tenho cinza marmorizado na parte superior e laranja na parte inferior. E o laranja, na psicologia da cor, ele significa energia e criatividade. Então, quando você traz a cor para a peça, você também traz a psicologia. Imagina tu explicar isso pro teu cliente. Ele ficou na dúvida entre duas peças iguais. E as duas peças têm o mesmo design, só que cores diferentes. Imagina tu explicar para ele que uma vai ter uma cor mais sóbria e ela vai transmitir mais neutralidade, enquanto outra vai estar transmitindo mais energia, criatividade, movimento. Total. O cliente, ele vai olhar pro óculos e vai pensar, quem sou eu? Mais neutro ou eu sou mais energético? Ele não vai pensar o laranja ou o cinza. Ele vai pensar, eu sou criativo ou eu sou neutro? Eu sou clássico
ou eu sou uma pessoa mais moderna? Ele vai começar a pensar sobre isso. Então, é aí que tá. Você faz o cliente fazer uma autoanálise. O cliente pensa no que ele tem no guarda-roupa, ele pensa como é que combina. E aí entra a parte de coloração pessoal, que é um plus, né? Que é você fazer combinações cromáticas com o óculos. Você aprender como é que combina um óculos laranja. Com quais cores no meu guarda-roupa eu consigo combinar um óculos laranja. Então, tudo isso faz parte do conhecimento da consultoria de imagem, que é o FISO, né? O Isso. FISO é isso. É a formação, imagem de sucesso para óculos. E é exatamente isso que a gente vai trazer. Um conceito, aulas que vão trazer aí para você o conhecimento, para você aprender a trazer para o seu cliente ali uma solução de escolha. Quanta gente já emperrou nesse impasse? O cliente tá ali com 4 óculos, ele faz, me ajuda, qual que fica melhor? Ah, você que sabe, todos O ficaram cliente, bons. ele pede meio que, tipo, por Por favor, favor, me ajuda. me traga, não é um conteúdo meio que tipo, ah, não, É. esse aqui porque o seu rosto é quadrado, mas tipo, uma comunicação de transmissão de mensagem através dos óculos, E né? sabe o que é A legal? gente começa a educar o cliente. Muitas vezes, mesmo que o cliente não tenha gostado, ele vai levar. E são aquelas pessoas que levam o óculos sem gostar, porque precisa enxergar mesmo. E aí leva, e aí chega lá na loja e faz assim: esse último óculos que eu comprei, nem sei por quê, mas porque eu precisava renovar, a lente antiga estava vencida. Aí eu fui na ótica, a menina disse que estava tudo bom no meu rosto, eu comprei, mas eu não gostei. Vê que sofrimento, né? Então, muitas vezes acontece isso, sem necessidade, mas acontece, tá tudo bem. Até aqui, tá? A partir de agora não vai acontecer mais. Eu sei que você vai mudar isso. Total. Mas, assim, você olha para esse cenário, né? Mas o interessante é que o cliente já sabe o que ele vai escolher. Muitas vezes, quando o cliente me pergunta no atendimento, Bárbara, eu vou levar esses 3, mas me ajuda aí a escolher mais um. Ele já sabe o que ele quer. E eu já sei o que ele vai levar. Mas o meu argumento faz com que ele pense no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ele vai fazendo uma ordem do gostei, gostei muito, gostei mais ainda, amei, tô apaixonada. Ele vai selecionando do favorito até o menos favorito. Então, é isso que vai fazer. Não é porque você vai ajudar o cliente a escolher um óculos. A consultoria de imagem faz o cliente escolher o segundo, o terceiro e o quarto. Eu digo isso. Ele já vai levar. Ela aumenta o ticket médio. E pra gente que é do marketing, isso é maravilhoso, porque o que mais cresceu a partir do momento que a gente implementou a consultoria de imagem especializada em óculos foi o melhor marketing do mundo, que é o marketing de boca a boca. Isso. Sabe? Então a gente começou a aplicar na nossa ótica sóis a consultoria, e aí um cliente saía já indicava, né, pra mãe, pra irmã, pra amiga, e as amigas vinham, fazia, é meio que tipo, a gente construiu uma rede, né? Acabou a gente chegando em Portugal, a gente começou a fazer consultoria em Portugal, Muito agora massa. de maneira online, né? Então, olha só o leque de opções que começou a surgir através desse tipo de metodologia, né, que o Exato. FISO traz. Perfeito. E aí a gente vê um olhar aí diferente, né? Que é o olhar do faz sentido, a compra é uma compra segura. Eu não só eu invisto no meu óculos e eu invisto mais porque eu me sinto segura. Lembra quando eu falei sobre ser sincero com o cliente, falar a verdade? Eu comecei nisso com um olhar de cliente, porque eu fui cliente muito tempo. Eu queria que alguém tivesse falado a verdade pra mim. A mesma coisa na consultoria. O cliente, ele quer que você diga a verdade pra ele. Ele quer que você não minta, ele quer que você diga, ó, tá feio, não tá legal. Lógico que com outras palavras, né? Eu ensino lá no curso todos os sinônimos de tá feio, né? Não precisa dizer que tá feio, mas você consegue argumentar com o cliente Isso. de uma forma segura. Quando você se posiciona como consultor, a palavra mais importante é a sua. E se você sabe passar essa confiança para o cliente, ele compra. É só isso que ele precisa entender, que o serviço é uma solução óbvia. Ele nunca viu. É o eu nunca, né, Gustavo? Quando o cliente fala eu nunca, tiquitinho, o Como Pix cai na conta. é a frase eu nunca. Então, se o cliente dizer eu nunca olhei esse atendimento, eu nunca vi esse tipo de serviço antes, Ele já você comprou. já vendeu muitas vezes para ele. Porque aí você começa a construir marca, né? Marca não é só mais agora uma coleção, feito o que eu aprendi, né? E traduzir. Hoje a gente continua fazendo coleção de óculos, mas a nossa marca principal é colocar o cliente em primeiro lugar. É o atendimento, é o serviço. Eu queria trazer um ponto muito interessante. Eu acredito que a marca, ela não é somente, né, um produto, mas a marca também pode ser uma pessoa. Se a gente usar o exemplo da Magalu, a Magalu, ela trouxe para a marca uma representação, né? É aquela bonequinha lá online, né? Que é É como o se que é fosse... aquilo? É um androide? É um androide. É um personagem...
atrás. É um personagem, né? É um personagem. É como se fosse a Um personificação. avatar. Uma personificação da persona ideal. Então, a marca, ela é uma pessoa. Sim. Então, você tem que imaginar, se a sua marca fosse uma pessoa, como era essa pessoa? Como ela se comportaria? O que ela faria? Então, a Sós, ela é uma marca e tem uma pessoa por trás. Não só porque tem eu ali por trás, mas porque todo o time de vendas se comporta como o público-alvo. É como se fosse assim, a gente tem uma persona e a gente se comporta como ela. Então, a gente atrai aquilo que nós somos. Então, você quer um público sofisticado, tem uma marca sofisticada. Você quer um público popular, se comunique de forma que o público popular entenda a sua linguagem. Não adianta você querer fazer algo além do que está ao seu alcance. Você precisa trabalhar conforme o jogo, né? Você precisa falar a mesma língua do seu público. Se você não fala a mesma língua, você não consegue vender. É como você tentar vender para um chinês se você está falando português. Você não vai vender, sabe? Você precisa se comunicar com a pessoa de forma que ela entenda o que você está fazendo. E a consultoria, ela traz esse sentido. A pessoa aqui não liga para óculos, não compra o mais barato, vai ali, eu quero uma lente popular, só para eu enxergar mesmo, eu passo 3 anos com o mesmo óculos, eu entendo que essa pessoa ela não é o meu público, então eu digo a você, é a dúvida de muitas das minhas alunas, a consultoria é para todos? A consultoria é para qualquer pessoa, independente de quanto dinheiro ela tem na conta, classe social, condição, mas para todo mundo que entenda o valor que existe o óculos. Então, assim, a pessoa que valoriza, sabe aquele senhor lá no Moda Center, quando a gente tinha lá o quiosque, lá no interior, tinha um senhorzinho, sabe, que chegava de chinelo, que chegava lá bem basicão, mas era o óculos dele. O óculos que ele renovava todo ano, a lente tinha que ser a lente digital, a armação tinha que ser de boa qualidade, então ele se preocupava. A consultoria para ele. Independente. Ele economiza o ano inteiro para pagar à vista o óculos. Ele é o cliente qualificado. Aquele cliente que não importa se ele não tem a melhor condição, mas ele valoriza o óculos. Eu recebi uma pergunta assim, né, de uma cliente minha, que pode ser a sua, uma aluna, na verdade. A consultoria para todas as classes sociais. Eu fiquei pensando, caramba, uma colocação que pode ser a dúvida de todo mundo. Então eu digo a você, é para todas. É para todo mundo que usa e valoriza. Só precisa valorizar. Certo? Então, é a pessoa que realmente dá importância àquilo. Então, se a pessoa tem um óculos no rosto e valoriza, você já tem o público ideal. Então, não brigue para querer vender a consultoria para todos, porque não é para todos, é para quem valoriza. Tenha isso como essência, tá? Então, não julgue, não julgue seu cliente, não subestime o seu cliente, tá? Pare com isso, porque a gente tá vivendo um mundo hoje que traz esse acesso para o conhecimento para todos. Isso é muito bonito, porque a gente vê cada vez mais o mercado óptico crescendo e o mercado é dos especialistas. Isso. Não só o mercado óptico, como todos os outros. Sobre isso. E é interessante, né, esse assunto de consultoria de imagem que a gente está trazendo aqui, ele é tão novo que quando a gente apresenta para os nossos clientes, tem aquela frase, eu nunca, e muitos dos seus clientes que nunca ouviram isso, vão começar a entender através dos conteúdos que você transmite nas suas redes sociais. Nossa, muito né? legal Então, isso aí. Vai aí já entra em outro loop infinito aqui de assunto que o nosso marketing mudou também, né? A gente passou de postar sempre óculos com coleção, oferta, né, promoções. A gente trabalhava com muitas campanhas Isso, também. campanhas, mas né? Fazia até sentido. Faz sentido, mas até aí, hoje a gente utiliza. até hoje. Só que a gente começou também a transmitir, né, conteúdos sobre consultoria nas redes sociais. É como se a campanha ela fosse um gatilho para o cliente vir agora comprar. Isso, mas é uma oportunidade, é uma né, oportunidade. de tempo. Mas eu digo uma coisa para Mas você. a consultoria, a gente começou a atrair clientes que têm interesse, né, através desse assunto, e o cliente, quando vem na nossa ótica, né, já vem como se fosse doutrinado, já vem, eu já sei o que é consultoria. Então, isso facilitou muito nosso atendimento, né? É engraçado, eu recebo cliente lá na loja que ele já fez a paleta de cores, já sabe o contraste pessoal, ele já sabe o formato de rosto, ele já sabe o óculos que dá certo, ele já sabe tudo. Ele só veio para ouvir de novo. E aí ele leva o óculos. Não, desse olhar, por exemplo, nossos conteúdos, a gente fala para todo mundo, né, sobre a consultoria. Ensina. Mas a consultoria individual é 100% personalizada. E aí é bem legal. Que, gente, vem gente do Brasil todo. Ó, a pessoa já veio uma cliente de João Pessoa, ela ficou hospedada aqui no Recife. Nossa, foi muito interessante. A cliente chegou, aí o porteiro ligou pra gente. A gente não tinha chegado na loja ainda. Segunda-feira. Não tinha ninguém agendado. Eu não, Gustavo, vamos resolver coisa externa hoje. Ele, bora. Aí liga lá, Robson.
tem uma pessoa aqui. Aí a gente, não, beleza, vamos atender, tá? Aguarda só um minutinho. Aí, beleza, vamos mudar a rota, vamos pra Porque a loja. loja não tinha, não tava Não tava aberta. aberta. Aí eu peguei, corri lá, cheguei na loja, fui, recebi ela na recepção, tudo bem. Você não agendou horário, mas sem nenhum problema. Vai ser o maior prazer em atender. Mas tu veio de onde? Ah, você não sabe. Eu vim de João Pessoa. Eu escutei aquilo e falei, caramba, Pessoa. Não, e quando eu escutei, eu Como pensei, assim? não, né? Eu acho que ela Ela veio veio fazer pra outra fazer coisa. um passeio. Não, ela veio só Pra pra comprar. conhecer. Agora eu digo uma coisa pra vocês, né? Quantas óticas existem em João Pessoa? Quantas óticas existem em Tocantins? Que já veio o cliente no mesmo Não é caso. aquela rua das óticas, toda cidade tem. Imagine, já veio o cliente de Tocantins só pra comprar na gente. Só pra João comprar. Pessoa, Maceió, Palmas, Evelyn. Tocantins. Beijo, Pois é. Evelyn. Cliente de Garanhuns, cidade vizinhas. É. Você pegar a BR, estrada mesmo. É. Então, quando eu falo que, não é porque é a Bárbara Sós diferenciada. Também a Bárbara Sós tem muito desse mérito, desse sucesso dela, né? Parabéns novamente pra você. Mas que esse assunto tá tão quente hoje no mercado, tão quente. Digo para todos os nossos alunos FISO, né? Essa onda de consultoria de imagem especializada em óculos é como se fosse uma onda de tsunami que não destrói, mas que uma onda tão grande que ela tá tão lá em cima e quem que estiver surfando nela vai surfar uma boa onda. É que eu repito novamente, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, e eu vou dizer uma coisa, desculpa te interromper, Gustavo, mas a gente tá numa bolha, tá? Se você pensa que se fala muito nisso, você tá muito enganado. É porque você tá numa bolha do ramo, aí você escuta uma novidade dentro do ramo, aí essa novidade se espalha assim. Aí todo mundo fala sobre isso. Mas todos os dias eu escuto clientes que não sabem o que é isso e pessoas do ramo que não sabem o que é isso. Então, saia dessa bolha. Não pense que tá na moda. Tá na moda. E que moda massa, hein? Moda tá na moda. A moda que aumenta o ticket médio, aumenta o faturamento, melhora o teu serviço, aumenta a indicação, valoriza a tua marca, valoriza o teu produto, valoriza a tua precificação. Tu pode precificar melhor através de um serviço bem colocado dentro da loja. Então, assim, se é uma moda, bora pra essa moda, tá? É a moda. Porque, assim, não existe, gente. Isso é uma coisa que é nova, sim. É uma coisa que não é todo mundo que sabe. É uma coisa que não é todo mundo que conhece. E é óbvio. A inovação, eu não lembro onde eu li. Se foi num livro ou se foi tu que me disse. Ou se tu que leu no livro e me disse. Mas a inovação, ela é simplesmente você trazer solução para as dores do seu cliente. Isso é inovação. Trazer solução para as dores. Qual é a dor do teu cliente? Mais simples do que a gente imagina, É muito simples. A gente pensa que para inovar a gente precisa de... botar uma pessoa fantasiada na porta da loja. Não, trazer uma tecnologia. Lógico, se você tiver isso, tudo bem, uma boa tecnologia. Mas a inovação, de fato, é transformar o seu cliente. Isso. É cliente. O foco é o cliente. Pois é. Exato. É o cliente que traz venda, gente. Se você não foca oxigênio, né? Então, a partir desse momento, né? Ano passado, a gente cresceu muito, nossa empresa. E aí que surgiu o FISO, né? O FISO surgiu através de você, que é aluna, que está assistindo aqui, né? Nosso podcast, a gente recebia vários directs, né? A Bárbara, principalmente, que a Bárbara começou a trazer esse conteúdo nas suas redes sociais. Conta aí, Bárbara, como é que surgiu o FISO? Não, simplesmente, né? Quando eu comecei a trabalhar com óculos, foi tudo muito rápido. Então, os cursos que a gente foi fazendo foi de uma vez, assim. Então, quando eu terminei ali a parte de conhecimento, todas as especializações, foi muito rápido. Foi 300 cursos e 400 horas estudando. Eu chorava pra Gustavo, eu dizia, isso não é pra mim, eu não quero mais, tive que fazer uma monografia pra finalizar a parte técnica de ótica. Não que ela queria mais, né? Mas era... Foi uma rotina estressante. Que praticamente eu sempre falava pra Bárbara, gente. É por isso que é ótimo, né? Quando marido e mulher trabalhar junto. Porque eu sentia a dor dela, né? Isso. Eu não olhava ela como fosse uma funcionária, uma colaboradora. Não, eu via com ela como minha esposa. Naquele momento, eu sempre trazia esse exemplo que era o seguinte. Caramba, Bárbara, às vezes uma pessoa passa 4 anos de segunda a sábado dentro de uma faculdade. 5, né? 5 anos. A média é 5, mais e ou no menos. final de uma faculdade, você às vezes nem sabe se é isso que você quer. E você tá desnorteado ali. E a gente que já estava nesse ramo, já sabia o que a gente queria, às vezes não quer passar 3 horas, 4 horas estudando. Sabe aquela coisa do conhecimento que você não tinha, mas que agora você precisa ter? Eu me sentia desbravando, sabe? Eu não tinha referência nenhuma. Eu não tinha um primo, um tio, um pai, não tinha ninguém. Era eu ali e Gustavo. Então, tudo que Gustavo passou pra mim era uma bagagem, que era uma bagagem de marca, marketing, mas a gente precisava de uma bagagem maior. Então, eu tive que absorver o máximo de conhecimento que eu poderia em pouco tempo.
Então aquilo ali foi como se fosse um tsunami de informação na minha cabeça. E era muita pressão. Isso Era muita pressão. Por isso que eu digo assim pra você é muito forte, pra eu aguentar todo esse tipo de coisa. Mas foi massa, mas foi massa, Vale a gente, porque valeu a pena. Eu dizia, Gustavo, como é que ia ser a primeira venda? A minha primeira venda foi um desafio, lembra? Foi. Deu errado, mas deu certo, É. né? A minha primeira cliente foi a cliente da gaveta, É. aquela cliente que... Eu não vou me estender muito nessa história, mas a minha primeira cliente foi a cliente que eu tive que botar o óculos assim na gaveta, deixar o óculos lá 15 dias, depois eu devolvi pra ela, falei, pronto, resolvi, ela falou, agora tá perfeito, agora tá que, incrível. por exemplo, de maneira resumida, né? O cliente achava que estava errado, Que tava né? errado. Porque Bárbara tinha na época pouca experiência e não era, Isso. tava tudo certo. Tá tudo certo. Né? A gente ficou com óculos, Isso. a gente sabia, né? Que o Isso. óculos estava sempre, Gente, sempre foi correto. minha primeira cliente foi um caso de estudo, tá? Eu levei para os meus professores, eu falei lá, o que tem de errado nisso aqui, me ajuda. E no final não era nada. Então, assim, foi esse desafio. E ali eu me deparei com um obstáculo que me dizia assim, será que eu nasci para isso? Acho que não. Acho que não é aqui que eu vou ficar. Mas não, assim, não me desanimei, né? Isso. E assim, trabalhar com o marido é isso, viu? Pois é. Quando a gente não encontra força na gente, a gente vai no outro. E ali, assim, Gustavo foi lá e não, vai dar certo, bora. E aí eu fui, né? E aí quando a gente começou a entender, eu me perdi qual era a pergunta. Sobre como é que surgiu o FISO. Meu Deus, ó. Sim, vamos lá, eu fiz. Aí quando a gente mergulhou nesse conteúdo, quando a gente começou a fazer esse intensivo, a gente começou a fazer isso só nós dois. Então, a equipe sós era eu e o Gustavo. Gente, eu vendia, eu fazia tudo. A gente tinha algumas pessoas que ajudavam a gente na expedição e a gente fazia toda a parte criativa da empresa. Hoje a gente tem um time que trabalha com a gente, mas não era assim. Isso. Antes era eu sozinha na venda. Então, se a gente pensar atendimento ao cliente, era só eu. E aquilo ali eu fazia sozinha e a gente começava a ter um banco de dados. E eu pensei, não, preciso de um escape. A gente não tinha onde colocar isso no Instagram da Sóis. Eu começava a compartilhar o que eu fazia. E aí, No teu Instagram pessoal. E no meu Instagram pessoal. E aí eu trazia Inclusive, viu, gente? Sigam aí Bárbara Sóis, @Bárbara Sóis. E aí eu trazia ali pro meu Instagram e para o Instagram da Sóis o que eu fazia. Então, tudo eu postava. Eu postava a venda, como o cliente tinha escolhido, o que eu fazia. Quando a gente fez a especialização em consultoria, né, e fez a especialização para óculos, eu postava tudo. Eu postava o conhecimento, eu postava como eu atendia, eu postava o material lá que a gente começou a adaptar para a loja, o resultado da compra. E aí, vocês que já acompanhavam a gente e acompanhavam o Gustavo, porque na época o Gustavo era mentor de pessoas. De outras marcas de óculos. Vê que onda. A gente nem falou sobre isso, mas Gustavo era mentor de pessoas que queriam começar no ramo criando sua própria marca de óculos. Eu não estava junto com o Gustavo nesse projeto, o Gustavo estava só nesse projeto, e eu estava de frente com a parte criativa da Sóis. Então, esse era a minha área, né? E aí as pessoas começavam no Instagram. E como é que você faz para fazer uma coleção? E como é que você faz para fazer essa venda? E como é que você faz para escolher o óculos? E como é que você faz para ajudar o seu cliente? E aí, cada vez mais, quanto mais a gente compartilhava, mais a gente via a necessidade de trazer informação para os clientes. Então, vocês começaram pedindo dicas, né? E eu comecei dando dicas. Até que era muita dica, né? Aí era muita dica. Eu tinha que falar muita coisa. Precisava organizar, né? Esse Isso. tipo de conteúdo. Quando a gente fazia uma plataforma, né? Quando a gente fazia uma live, a live durava 2 horas, só tirando dúvidas. É. Aí a gente percebeu, não, a gente tem que começar a organizar isso. E aí veio o Gustavo, vamos colocar isso numa plataforma. Não E foi? aí surgiu o FISO, né? A formação Imagem. para óculos, né? Então aí a gente tá crescendo bastante aí, mais de 300 alunos aí nesse período. Nossa, muito E massa. mais cresce a comunidade FISO, né? Então, se você quer aluna, parabéns, né? Você tá com conteúdo de ouro, com o melhor conteúdo que a gente tem, a Bárbara tem. E é um Que faz total conteúdo... diferença. E cada mensagem que a gente recebe também dos alunos, pessoas que estavam praticamente querendo fechar suas óticas, Isso. e hoje, através do FISO, não que fecharam, que mantém sua ótica, como mudaram até o sentido do trabalho dela, né? Hoje elas começam a ter prazer ao trabalho, porque o FISO, ele não é sobre a técnica da consultoria, sim a transformação. Isso.
Exato. E assim, é lindo, gente, de ver quando vocês mandam mensagem, sabe? É lindo de ver a transformação que a gente conseguiu através de uma coisa tão bonita que foi construída do zero, tá? O FIS, ele foi construído junto com você. Ele não foi construído somente porque a gente pensou e colocou lá e já estava tudo pronto. Não. A gente tinha a ideia, a gente lançou o projeto e conforme a necessidade de vocês, eu vim trazendo as aulas. Então, eu sempre converso muito com os meus alunos para entender o que vocês precisam. Por quê? A primeira turma, né, a gente montou uma grade de aulas do zero e até hoje a gente está atualizando. O FISO não é um curso que está pronto, tem lá, gente, são 48 aulas, né, a gente contou 48 aulas lá no treinamento, então já tem essas 48 aulas e cada vez que a gente sente a necessidade de atualizar e colocar uma aula nova, a gente vai lá e adiciona uma aula. Por Então, exemplo, agora, esse mês passado, a gente introduziu, né, super bônus aí, foi que é a consultoria mais especializada em óculos online. Então, para você gente, aplicar foi consultoria sucesso, hein? em qualquer lugar do Brasil, Tem duas qualquer lugar aulas. do mundo, né, pessoas já aplicando, pessoas que moram nos Estados Unidos, Isso. Portugal, Europa. Que é a consultoria que eu faço. Isso. Basicamente, na SOS, a gente tem dois tipos de consultoria. Uma consultoria mais imersiva e uma consultoria smart, que é feita pelo meu time de vendas. É uma consultoria mais enxuta, mas é uma consultoria que traz resultado, que é incrível, que é bem direcionada e bem pontual. Essa consultoria chamada Smart, ela é feita pelas minhas consultoras através da Roberta chamada... e Luciana, se você estiver assistindo aí, viu? Beijo, meninas. Gente, minhas consultoras são nota 1000, tá? Não é porque são minhas consultoras, mas são nota 1000. É presente de Deus na SOS. A gente teve elas, assim, são meninas que super abraçam a Vamos fazer um causa. podcast com elas? Bora, Vamos trazer elas aqui? bora. Vamos trazer, Edu. Cadê? Quem tá aí? O Deco, vou trazer elas aqui, hein? Vou trazer elas aqui. Pra gente fazer Não sei se elas vão travar aqui no microfone. Não, trava nada. Enrolada, né? Trava nada. Ixi. Nenhuma das duas tinham nenhuma noção de ótica, tá, gente? A única referência que elas tinham era a SOS. Então, porque elas viam ali. Então, a gente introduziu elas do zero ali. Foi muito massa. Por quê? Ainda que elas tivessem experiência em ótica, não é a experiência que a gente precisa. A gente precisa de uma pessoa que se desenvolva para olhar para o cliente, não para vender. A gente pensa assim, você não precisa vender lente, você precisa olhar para o cliente. Depois a gente pensa na lente. E aí, lógico que as duas têm conhecimento qualificado, né, para isso, para a parte de lentes, mas o nosso foco é a consultoria. E aí foi muito legal, porque o nosso time abraçou essa causa. E assim, é lindo. Eu vejo vocês falando, eu vejo vocês aí trazendo feedback do treinamento e eu sinto assim, vou ser bem sincera, sabe? Eu vivi por muito tempo sem entender qual era o meu propósito, o que danado eu tinha que fazer na Terra. Eu estudei arquitetura e a arquitetura foi um sonho assim na minha vida. Eu tive um sonho realmente muito grande de estudar arquitetura e depois quando eu estudei enfermagem não era o mesmo sonho. E eu pensava, será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que me especializar mais? Será que eu tenho que fazer uma especialidade em design de interiores e trabalhar com aquilo? O que eu tenho que fazer? Será que é arquitetura? O que é? E quando eu descobri o ramo óptico, eu descobri assim que Deus ele faz o que a gente nem imagina, sabe? Ele tem um sonho para a vida da gente que a gente nem espera, sabe? Tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim, grandes coisas ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, a gente não sabe o que são, é o que o olho viu, né? E nenhum ouvido ouviu. Você não sabe, né? Você não sabe o que ele tem preparado para sua vida. E eu não sabia o que ele tinha para mim. E quando ele me inseriu nesse meio, quando ele me inseriu nesse lugar, eu entendi que ele tinha algo incrível, né, pra mim. E quando eu recebo o feedback de vocês, a gente vê o quanto que o Fiso transforma. E não sou eu, né? Eu sinto que é um propósito dele mesmo. Quando ele transforma a sua vida e de alguma forma você se sente tocado pelo Fiso, não sou eu. Pode ter certeza que não sou eu, porque às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo. A gente, ser humano, né? A gente é muito limitado. Muito né? limitado. Às vezes a gente fica ansioso, né? Pelo futuro, ansioso que a gente vai dar conta ou não. A gente sabe que a gente dá conta, né? Mas toda essa questão a gente fica, caramba, mas será que vai dar certo? O que as pessoas vão pensar? Isso. Né? Então, graças a Deus a gente vem mudando a vida de outras pessoas. E eu digo para isso para você que tá aqui assistindo. O Fiz hoje virou um propósito da gente, né? Depois do Fiz Experiencing, né? Que é o nosso evento presencial que aconteceu aqui no Tô hotel. ansiosa.
Hotel Transamérica aqui em Recife, que a gente recebeu vocês, alunos aqui. É. Foi incrível receber cada abraço, cada feedback, Isso. dar o certificado de diploma, né, no Foi final. lindo. Foi lindo. Então, graças a A Deus. palavra é essa. A palavra é essa. Lindo, lindo, lindo. Pois é. O FISO, ele transformou, assim, o meu olhar sobre o mercado. E foi aí que eu entendi. Quando, depois do FISO, eu entendi que a gente não era ótica. A gente era uma empresa de óculos especializada em consultoria de imagem. Isso. E a ótica tradicional que você imagina não é o que a gente faz. Então, às vezes, eu gosto de falar muito isso. Eu não sou a ótica mais rica, maior, a que mais vende na minha cidade. Mas eu sou a ótica que trabalha com consultoria de forma cirúrgica e eu sou a única que faz exclusivamente esse trabalho. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto do foco. Então, o nicho da gente está muito bem instalado e está muito bem definido. Quando a gente trabalha com consultoria online, quando a gente trabalha com consultoria presencial, quando a gente trabalha nesse modelo de ensinar você a fazer a consultoria, e muita gente pergunta, e como é que faz para vender o óculos? Na verdade, se você entender como que funciona esse propósito, o nosso foco é a consultoria, né? É lógico que a venda de óculos é uma consequência, mas primeiro a consultoria. E as vendas acabam sendo aí um reflexo lindo do nosso trabalho, mas a consultoria é a essência do nosso trabalho. Consultoria de imagem especializada em óculos. Então, como consultora, é incrível essa especialidade. É incrível a gente poder ter uma especialidade. Muita gente pergunta assim, e você atua das outras formas? Você faz paleta de cor? Não, gente. Só óculos. Eu não tenho interesse em nenhuma das outras partes. Óculos é realmente o nosso foco. E cada vez mais a gente quer melhorar ainda mais esse serviço, né? E é lindo. Eu fiz o que você tá vendo hoje é só o início, né? É só o começo. O FISO ainda é um bebê. Pois é, gente. Queria agradecer, né? Muitas histórias que a gente contou hoje, emoções. Ainda não são todas. Verdade, ainda não são todas, né? Que é o que passou o quê? Uma hora e pouca, né? 1h20 aí de conteúdo. Então, se você quer saber mais aqui da nossa história, saber mais de como é que funciona a consultoria de mais especializada em óculos, o FISO, verão aí próximos episódios, sigam aí a gente, Bárbara Sóis, Isso. sigam a Sóis também, a empresa que aparece aqui. A gente pode dar algum spoiler? Pode dar algum spoiler, conta aqui. Porque a pessoa tá aqui até o Tô final. perguntando. Pode dar algum spoiler. Posso dar um spoiler? Vamos lá. Do FISO? Vamos lá. Eu não sei o que você vai falar. Eu posso falar datas? Pode falar, dá. Gente, eu tô perguntando ao chefe aqui, se o chefe libera. Posso falar? Pode falar. Então eu já cheguei até aqui, vamos falar o final. Ainda esse mês, gente, ainda nesse mês a gente vai ter abertura de turma aí, né? Isso. A gente tá trazendo aí várias novidades, A melhorando Box muita Fiso. coisa. A Box Fiso é assim, o nosso filho. É o nosso filho, porque a Box, ela nasceu do zero. Eu precisava de material para atender. E aí eu passava a ideia para Gustavo e Gustavo, tá, dá para fazer. Tá, dá pra fazer. E aí ele ia fazendo ali e a gente ia provando que fazia sentido ou não. Então a Box Fiso é o nosso filho, é um material de atendimento, né? Se você não sabe disso, eu já digo que é exclusiva para alunas e os meus alunos, de maneira geral, adoram que é exclusivo, tá? Então se você tá chateado, não fique, porque quando você se torna aluno, você acha incrível que é só pra você. Pois é. Então vem-se embora pra esse lado de cá. A gente vai ter abertura de turma. Vai ter abertura de turma. 27 Bárbara, a gente tem aí novidades pra eu você. queria agradecer por esse momento, queria agradecer aqui o pessoal aqui do estúdio, recebeu a gente muito bem. Então, se você gostou, curta aqui, comenta aqui agora embaixo, coloca uma frase de carinho pra gente. Se você não gostou também da minha jaqueta de couro, comenta também se você não gostou. Gostei. Eu gosto de hater. Tu Eu gosta gosto. de hater? Não gosto não. Eu gosto porque eu transformo Eu o gosto hater não. em fã. Não. Gustavo Eu tem disso. sou hunter. Gustavo tem Eu disso. sou guerreiro. É mentalidade positiva e tal. lógico. Eu não gosto de Se hater, tiver não. algum Se for hater botar aqui, um comentário negativo, vai Manda não. uma mensagem aqui embaixo que a gente conversa melhor. Com o cacetete do lado e conversa com você. Tô Gente, brincando, tô muito brincando. obrigada por hoje. Foi muito especial, tá? A gente volta com mais episódios. Eu gostei da missão de trazer as meninas, viu? Sim, vou Eu trazer. acho massa. Próximo episódio com elas. Com certeza. Pois é, então se você Com quer certeza. assistir esse próximo Elas nem estão episódio... sabendo disso. já vão estar aqui, ó. Se inscrevam aqui no nosso canal, Bárbara Sóis. Sigam Exato. Bárbara Sóis no Instagram. Me sigam também, fazer meu merchan. Vai fazer mais @Gustavo Sóis. É não porque o tem Gustavo é o erro. cara do marketing. Você vai Cara do chegar lá, você vai ver marketing. Pois é. Então você vai adorar isso. É isso. Muito obrigado. Fica com Deus. Até o E próximo. até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.